Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Gebaili, este é o canal Improvisados na Área. Estamos aqui novamente para falar da Série B do Campeonato Brasileiro. A 17ª rodada já foi, a 18ª começa hoje e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes da gente falar sobre a Série B, eu peço que você se inscreva em nosso canal Improvisados na Área. A gente divulga conteúdo sempre, toda semana sobre a Série B, fala bastante também sobre a Série A. Robson Morelli, Lucas Almeida estão sempre com a gente aqui também. Eu peço que você se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. E com relação a esse vídeo, se gostar, deixe um like e deixe seu comentário para a gente debater e também falar um pouco mais da Série B. Legal? Vamos então falar sobre a 17ª rodada, que teve início na terça-feira com 6 jogos. Logo de cara, um jogo interessante. A vitória 3-1 do América Mineiro sobre o Brasil de Pelotas é a 4ª vitória seguida do América Mineiro, 7º jogo seguido sem derrota do time de Minas Gerais e um jogo marcado pelos belos gols. Belo gol do Ademir, o segundo gol do América Mineiro na partida, e também o gol do Brasil de Pelotas, o gol que abriu o placar do Bruno José, um belo gol no ângulo de fora da área, um jogo interessante, movimentado, e olha, olho nesse Ademir. Bom jogador do América Mineiro, rápido, agora começa a fazer seus gols também, vai aprimorando a parte de finalização, uma peça interessante da Série B para ficar de olho e olhar com um pouco mais de carinho. Na terça tivemos também a vitória magra, 1-0 do CSA para cima do Botafogo de Ribeirão, jogo em que o Botafogo foi até melhor, criou mais chances, chegou mais perto de fazer seu gol, mas tomou o 1-0 do CSA, que foi suficiente para garantir a vitória do time de Alagoas. Como eu disse, o Botafogo foi melhor, chegou a dar até 2 bolas na trave durante a partida, mas não conseguiu fazer o seu gol e perde mais uma e continua ali no Z4 o Botafogo de Ribeirão, ao contrário do CSA, que aos poucos vai se recuperando e vai entrando também na parte de cima da Série B. Tivemos a vitória fora de casa, 1-0 do Náutico para cima do Oeste. O Náutico vinha de um período de 6 jogos sem vitórias, então acaba essa fase ruim com uma vitória fora de casa em cima do Lanterna. O Oeste segue a sua sina rumo à Série C. Dificilmente a gente olha para o Oeste e não consegue já enxergar o Oeste como a primeira equipe rebaixada deste ano. Tivemos na terça-feira a boa vitória do Juventude para cima do Avaí, 3-0, jogando no Alfredo Jaconi. E aí um jogo marcado por 3 gols sendo feitos de uma forma muito parecida. Escanteio para o Avaí, contra-ataque do Juventude, gol do Juventude. Os 3 gols marcados dessa forma e 2 deles sendo marcados pelo Breno Lopes, que é o novo artilheiro da Série B com 9 gols. Ultrapassou o Léo Gamalho, jogador do CRB que já saiu do país, nem disputa mais a competição, mas estava ainda na ponta da artilharia com 8 gols. Com os 2 gols que o Breno Lopes fez, assume isoladamente neste momento a artilharia do torneio. E na terça-feira, aí os 2 jogos que fecharam a terça-feira, 2 jogos de certa forma surpreendentes as vitórias. A primeira não pelas vitórias, mas pelos momentos. O Chapecoense foi até Campinas e meteu 5-0 na Ponte Preta e a Chape é a nova líder da competição. Com esta vitória de 5-0, assumiu a ponta, passou o Cuiabá, em um jogo em que tudo deu certo para a Chapecoense e tudo deu errado para a Ponte Preta. Tudo que a Ponte tentava fazer, não conseguia fazer. Tudo que a Chape tentou fazer, deu certo. Fez os 5 gols, a Chape ainda criou chance para fazer mais e a Ponte Preta ali acabou batendo um pouco na parede, na boa marcação da Chapecoense e chegou com vários chutes de fora da área, mas nenhum deles tão calibrado assim para fazer o seu gol. Uma vitória expressiva, uma vitória com V maiúscula da Chapecoense que credencia ainda mais a equipe de Chapecó a ser uma das 4 que vão subir ao final da competição. Ainda é cedo para falar, mas a Chape vem muito forte, cada vez jogando melhor e é um confronto, é um time interessantíssimo nessa Série B, vem sendo uma das principais equipes mesmo da competição. E aí, no último jogo da terça, o Cruzeiro, que fazia a estreia do Felipão, sob o comando da equipe, foi até Ponta Grossa e venceu o Operário. O Operário que com a derrota demitiu seu treinador, o Gerson Guzmão, que nos últimos 8 jogos tinha conquistado apenas uma vitória. Ele não aguentou
a sequência ruim e foi demitido então do Operário depois da derrota para o Cruzeiro. Na quarta-feira tivemos mais 3 jogos desta 17ª rodada. O Figueirense venceu o CRB por 2-0. O primeiro gol do Figueirense do Alexandro, isso mesmo, Alexandro, veterano, atacante, que fez seu primeiro gol com a camisa do Figueirense, então ajudou o Figueira ali a vencer o seu jogo. O Figueira que estava 4 jogos sem marcar gols. O time do Elano, que sofreu recentemente um surto de Covid-19, volta a vencer na competição. Outra vitória surpreendente dessa rodada foi a vitória do Confiança para cima do Sampaio Corrêa. Confiança foi até o Maranhão e venceu o Sampaio, que vinha numa sequência espetacular, com título maranhense, com uma recuperação fantástica dentro da competição. E essa recuperação foi parada pelo Confiança. O jogo começou com as duas equipes com 22 pontos, ou seja, quem vencesse se aproximava do G4, melhor para o Confiança, que criou as melhores chances do jogo e conseguiu também ser mais eficiente no ataque para vencer por 3-1. Na sequência, na quarta-feira, tivemos o bom empate do Cuiabá contra o Paraná. Já fechando a quarta-feira, acho que o melhor jogo da rodada, um dos melhores jogos da Série B. Tem muito jogo de Série A que não tem a qualidade que teve Cuiabá e Paraná. Um jogo aberto, com várias chances de gol, com virada de um lado, virada de novo do outro lado, um jogo inteiro aberto de oportunidades, com muita qualidade técnica, um jogo bem legal. Quem parou para ver Cuiabá e Paraná não se decepcionou. Um belo jogo, mas marcou a perda da liderança do Cuiabá. Com um empate, o Cuiabá foi ultrapassado pela Chape, mas ainda faz uma campanha sólida, uma campanha de respeito, está dentro do G4, com uma certa margem de segurança para o quinto colocado. O Cuiabá não tem nada para se preocupar nesse momento. E para fechar então a Série B, rodada 17ª na Série B, o empate entre Vitória e Guarani por 1-1 na noite de ontem, na quinta-feira. O Vitória, que está a 6 jogos sem vitória, enfrentou o Guarani, que após o empate está agora a 3 jogos sem derrota, ou seja, a boa fase do Guarani no momento conflitando ali com a má fase momentânea do Vitória. O G4 da competição então começa com a Chapecoense, a primeira colocada, com 33 pontos em 16 jogos. O Cuiabá vem na sequência com os mesmos 33 pontos, mas perde ali no critério de desempate, no saldo de gols, e tem também um jogo a mais do que a Chape. Na sequência vem o América Mineiro em terceiro com 32 pontos em 17 jogos. Aí, esses três deram uma boa descolada. Avançaram ali, deram uma boa descolada a partir do quarto colocado, que é a Ponte Preta, que tem 5 pontos a menos. A quarta colocada, que apesar da goleada sofrida em casa, se manteve na quarta colocação, 27 pontos em 17 jogos, mas ali viu todo mundo que estava um pouco distante se aproximar. A Ponte, se não fizer uma boa partida na próxima rodada, corre um sério risco de não acabar a próxima rodada no G4. O Z4 da competição ainda conta com o Cruzeiro, mas não é ele que abre o Z4, é o Figueirense que abre o Z4 na 18ª posição, 18 pontos em 17 jogos. Em 17 jogos também tem o Cruzeiro na 18ª posição com 16 pontos, logo na sequência com 14 pontos em 17 jogos o Botafogo, e na última colocação o Oeste, apenas 7 pontos em 17 jogos, é o Lanterna. Como eu disse, a rodada começa hoje com 2 jogos. Às 7h15 da noite temos o Brasil de Pelotas recebendo o CSA. Logo na sequência, às 9h30, um bom jogo entre Chapecoense e Operário. Operário buscando desesperadamente uma recuperação e a Chape tentando manter a liderança. No sábado, mais 3 jogos da Série B. O CRB recebe a Ponte Preta, um jogo bem legal também. Sampaio Corrêa e Cuiabá, esse jogo também promete. Sampaio Corrêa, apesar da derrota, vive um bom momento ainda na competição. E o Cuiabá é o vice-líder, era líder até 2 dias atrás. Então, um bom jogo aí entre Sampaio Corrêa e Cuiabá. E às 9h da noite, América Mineiro e Confiança, 2 times também que estão no momento positivo na competição. No domingo, 4 jogos, às 4h da tarde tem Náutico e Cruzeiro, a segunda partida do Felipão sob o comando do Cruzeiro. Às 6h15, 2 partidas, o Figueirense recebe o Juventude e o Guarani recebe o Avaí. E às 8h30 da noite, o Botafogo de Ribeirão recebe o Vitória. Na segunda-feira, o jogo que fecha a rodada da Série B, o Paraná recebe o Oeste. Legal? Esta então foi a análise da 17ª rodada, a projeção da 18ª, e a gente volta a se falar na terça-feira. Forte abraço, até a próxima!